maravilha poder adorar o Senhor, poder com toda liberdade exaltar o nome do Senhor, daquele que é todo poderoso, que nos faz levantar das nossas camas para encarar mais um dia de lutas e vitórias. Muito obrigado pelo carinho, por nos deixar entrar no seu lar, onde quer que você esteja. Que Deus continue abençoando e fortalecendo mais e mais a sua vida. Meu coração se alegra porque nós tivemos um final de semana tão abençoado para a glória do Senhor Jesus. Conferências jovens lá na Igreja Batista Betânia em Estela Maris. Já deixo aqui o meu carinho ao pastor Gabriel e a toda a igreja, principalmente aos jovens de lá que organizaram toda a festividade. Também agradeço a Deus e louvo pelos jovens da nossa igreja, Igreja Batista Esperança, por cada um de vocês. Mas olha, os jovens, na pessoa do Pedro, representando aí toda a mocidade da igreja, uma mensagem poderosa para a glória do Senhor. Se você ainda não acompanhou, já está aqui no canal, pode acompanhar. Fortes emoções, mas fiquei muito feliz como Deus usou tremendamente o nosso querido, nosso jovem Pedro Leonardo. Também muito feliz com tudo o que aconteceu no domingo à noite. Deus usou grandemente o nosso irmão Guimarães, receba o meu carinho aqui mais uma vez, é meu amigo e com certeza um servo abençoado do Senhor e ministrou a palavra do Senhor. Será que vai dar tempo? Você que não acompanhou também está no canal, tivemos também enquetes em 3 etapas. Olha, foi um final de semana realmente abençoado e abençoador. Que Deus continue abençoando a Igreja Batista Esperança, a cada membro, a cada congregado. Você, onde quer que você esteja, você é meu convidado, minha convidada nesse momento, porque mais uma vez Deus vai falar conosco e vai falar a respeito de um assunto muito importante. A gente vem sempre falando aqui a respeito da oração, vida de oração, prática de oração, mas será que vale mesmo a pena orar? Você conhece a história da oração, como foi que tudo começou, como uma forma prática de se comunicar com Deus? Então você é meu convidado, minha convidada. Já peço que você feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai Santo e querido Deus, obrigado, Jesus. Mais uma vez te agradecemos por tua fidelidade, bondade, carinho. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado por nos alimentar, nos vestir, nos mostrar que vale a pena, mesmo com as dificuldades, vale a pena uma vida de santidade, uma vida de oração. E nós, Senhor, confiamos no Senhor, te pedindo misericórdia e também clamando que o Senhor venha falar conosco através das Escrituras sobre esse assunto tão importante que faz parte da caminhada de todo aquele que confia no Senhor, que é guiado por Ti por meio das Escrituras. Nós te pedimos, Senhor, crendo na ação do Espírito Santo nas nossas vidas e orando no nome de Jesus. Amém e amém. Sempre bom lembrar que nas quartas-feiras, quando o link ele é enviado, você tendo a oportunidade, você tem a responsabilidade de orar no seu lar, de prestar um culto a Deus no seu lar, ter momento de oração com sua esposa, seu marido, seus filhos. Você que se encontra sozinho, onde quer que você esteja, sozinho no sentido da palavra, mas não no sentido real, porque Deus está contigo também. É muito importante que você tenha uma vida devocional, uma prática de oração, para que a responsabilidade também seja dividida. Então não adianta apenas só ouvir a mensagem, se maravilhar, mas não ter uma vida prática de tudo aquilo que é ensinado. Então você tem a chance aí no seu lar, a oportunidade de fazer isso para a glória do Senhor Jesus. Não somente no seu lar, onde quer que você esteja. A palavra do Senhor, em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, é sempre bom lembrar essa passagem, porque aqui é o irmão do Senhor que está falando. E ele foi usado pelo Espírito Santo para nos trazer uma verdade importante. Toda a verdade de Deus é importante. Dentro desse contexto, essa verdade é crucial para uma vida produtiva de oração daqueles que confiam no Senhor. Porque ele diz o seguinte, Tiago 5,16, a parte B do versículo diz o seguinte: a oração de um justo, olha só, é poderosa e eficaz. Uma outra versão traz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente tem aprendido, sabe, que a Bíblia, em Cristo, nos declara justos, justificados pelo sangue de Jesus. Agora, olha só que ferramenta nós temos nas nossas mãos, à nossa disposição, quando a palavra de Deus diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso é tremendo porque nos faz entender que uma vida de oração é do agrado de Deus. E a gente não pode abrir mão disso. Não significa que eu vou parar de orar, eu vou orar menos, vou orar mais.
A oração tem que fazer parte da caminhada de todo aquele que confessa Jesus como Salvador e que entende que Deus é com ele. Porque a oração estabelece uma comunicação com Deus. É por isso que o Tiago está falando aqui que ela é poderosa, que ela é eficaz. Mas quando foi que tudo isso começou? Para a gente entender esse contexto, a história da oração, por que o povo de Deus é um povo que ora, é temente a Deus e principalmente revela isso nas orações. Lá em Gênesis, se você abrir a sua Bíblia, em Gênesis no capítulo 4, versículos 25 e 26, eu não vou ampliar o contexto porque você pode fazer isso aí no seu lar, na sua vida devocional diária. Depois você vai ler aí o Gênesis capítulo 4 todinho. Você vai entender um pouco a história, como foi que aconteceu aquela desavença entre os dois irmãos mais conhecidos nas Escrituras, Caim e Abel, por que um matou o outro, o que foi que levou um a assassinar o outro de forma brutal. Mas o que é interessante nesse contexto aqui, para o momento de agora, é que a oração, ela desperta algo tremendo, traz respostas ao mais necessitado e se torna uma prática diária na vida daquele que invoca o nome do Senhor. Porque em Gênesis, no capítulo 4, versículos 25 e 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: novamente, Adão teve relações com a sua mulher, relações íntimas com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Versículo 26 nos chama a atenção pelo seguinte: também a Sete nasceu um filho, olha só, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então nós temos dois versículos que nos chamam a atenção para uma prática tão importante na vida de todo cristão, na vida de todo aquele que ama ao Senhor, que é a oração, que é a prática de invocar o nome do Senhor, de ter vida de oração, para conseguir não somente respostas de Deus, bênçãos que faz parte da caminhada, mas conseguir estabelecer um laço íntimo com o Criador. E claro que isso acontece lendo a palavra de Deus, mas estabelecendo também a comunicação com Ele. Porque aqui, nesse texto, ele é curioso, porque é a primeira menção na Bíblia a respeito da oração. Claro que já oravam antes, mas é a primeira menção onde se trata da invocação, ou seja, de invocar o nome do Senhor através dessa prática que é a oração. Tem algumas particularidades aqui no texto que nos ajudam a entender o que era que estava se passando, o contexto, como eles faziam, porque o nome que passou a ser invocado, e você leu aí, é o nome do Senhor. Mas que nome é esse? Que nome é esse? Qual é o nome do Senhor? É o nome Yahvé, é o nome Jeová para algumas pessoas, mas de fato é aquele nome que é impronunciável nas Escrituras, porque o nome do Senhor está acima de todo nome. Mas eles começaram a invocar o nome do Senhor. E a gente precisa entender que é um nome que está acima de todo nome e que não pode ser colocado de qualquer forma. Por isso que as Escrituras nos fazem lembrar que o nome do Senhor não deve ser usado em vão. Tem que ter um propósito específico, porque é o nome sagrado de Deus. É o nome que Ele reservou para si mesmo. Tanto que lá em Êxodo, no capítulo 3, versículos de 13 ao 15, a gente se depara com uma situação onde Moisés está sendo usado por Deus, tem toda a sua equipe, Arão, todos aqueles que estão ali apoiando Moisés, para a retirada, o resgate do povo das mãos da escravidão lá no Egito, de Faraó. Só que Moisés, ele precisa de uma credencial. Quem conhece a história sabe que Moisés, ele titubeou, ele ficou com medo, ficou com receio, e ele pediu para que Deus mostrasse e fizesse algumas coisas para que aquelas pessoas acreditassem que ele estava ali no nome do Senhor. E uma das questões que envolvia todo o contexto é que Moisés, ele pede a Deus uma credencial. Como é que eu vou me apresentar para o povo, já que eu estou chegando para resgatar o povo das mãos de Faraó, o povo que estava sendo escravizado? Aí em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Moisés perguntou, olha só,
quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Qual é o nome desse Deus? O que lhes direi? É uma pergunta sensata. Moisés estava amando do Senhor e precisava de uma credencial forte. Eu vou me apresentar no nome de quem, Senhor? Me ajude. Então a Bíblia diz no versículo 14 que Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Olha que coisa. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eita coisa forte, chega a me arrepio. Isso é muito forte, porque é o nome que está acima de todo nome. O nome impronunciável, o nome que é poderoso para livrar, libertar o povo. Então, Moisés, você vai dizer ao povo o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Disse também a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, diz a palavra do Senhor, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Olha que coisa tremenda, que coisa forte nós encontramos nesse texto. Então é um nome que está acima de todo nome. Quando nasceu um filho, a Sete, é que esse nome, o nome impronunciável, o nome que foi agora verdadeiramente invocado, era o nome de Deus, que passou aí a fazer parte da história, da vida do povo de Deus. É interessante que invocar, ele é muito mais do que apenas chamar. Invocar, nesse contexto, significa chamar sobre si, chamar para si uma responsabilidade conferida. Outra curiosidade que eu percebo aqui nesse texto é que Sete, a raiz desse nome Sete, significa concedido. Também significa presenteado, significa dado. O que é que isso nos ensina? Ele recebeu esse nome porque Eva viu exatamente ele, esse filho, como um presente de Deus, que havia sido dado, que havia sido concedido depois da morte de Abel. Significa que Eva, significa que Adão invocaram o nome do Senhor e foram agraciados com esse presente. Por isso aí essa curiosidade no nome aí de Sete. E é interessante observar também que isso faz parte do pedido que eles tiveram para com Deus, da resposta que Deus deu para ele. É por isso que agora começa a fazer sentido quando Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso nos ensina que mesmo Caim e Abel, mesmo Caim tendo matado Abel, mesmo Adão e Eva sendo pecadores, Deus ouve a oração daqueles que Ele o torna justo. E Eva recebeu esse presente tão maravilhoso de Deus. E daí o que é que acontece? Como esse presente foi dado por Deus, acaba substituindo algo que Eva tinha perdido, que Adão tinha perdido. Ou seja, Deus preenche um vazio com esse presente que foi dado. Olha como tudo está entrelaçado, tudo está correlacionado. Até porque Sete também, ele vai originar uma linhagem piedosa, uma linhagem espiritual, uma linhagem que buscava a Deus. É por isso que Eva diz que em lugar de Abel, lá no versículo 25, ela diz que Deus nos concedeu no lugar de Abel. Deus preencheu aquele vazio, que era justo, Abel era justo. Olha o que diz em 1 João, dando um salto de Gênesis lá para o finalzinho da Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão Abel eram justas. Irmãos, amigos que estão nos acompanhando, é interessante que dentro desse contexto, com a chegada de Enos, os homens eles tiveram a consciência da sua fraqueza e começaram a buscar refúgio em Deus através da oração, através de invocar o nome impronunciável de Deus. Isso é maravilhoso porque mostra o cuidado que Deus tem para com o seu povo.
Eles queriam, através dessa busca, através de invocar o nome do Senhor, ser separados dos demais, daqueles que não buscam a Deus, mas queriam ter uma vida, uma prática de oração. Não eram pessoas que estariam orando apenas em determinados momentos, mas eram pessoas que teriam vida de oração, que teriam uma prática de oração, que estavam reconhecendo que eram fracos e que precisavam invocar o nome do Senhor constantemente, que isso seria parte e prática da sua vida diária. É por isso que eu perguntei, será que vale a pena orar? Vale. Não somente isso, vale a pena ter vida de oração. Não oração de forma esporádica, mas ter vida de oração, porque isso nos traz um reconhecimento de quem somos, como nós somos frágeis, e que precisamos invocar o nome do Senhor, como eles faziam no passado, para receber as respostas de Deus, ter intimidade com o Senhor. O que a gente aprende com tudo isso? Porque a Bíblia, ela é prática, ela nos ensina. É que a oração, ela é uma prática antiga na história, não é nada de novo. A gente está sempre falando, olha, tenha vida de oração, eu estou sempre estimulando você, não desista, continue orando. Ainda que a resposta não aconteceu, desenvolva o hábito, tenha prática de oração, faça da prática de oração um estilo de vida. Porque a gente aprende com os nossos antepassados isso. Invocar o nome do Senhor não é apenas pedir, porque é bem verdade que algumas pessoas só estabelecem uma vida e uma prática de oração quando a situação aperta. E aí elas vão a Deus, elas pedem, elas buscam com mais fervor, porque a coisa está apertada. Mas quando você tem prática, tem vida de oração, faz disso um estilo de vida, não importa se você está vivendo na bonança ou na escassez, você vai viver como o apóstolo Paulo ele disse, sei padecer necessidades e sei também viver em abundância, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque ele tinha um estilo de vida, uma prática de oração. Orar é viver exatamente honrando o nome do Senhor, não somente com palavras, mas com as nossas atitudes. A gente tem que aprender isso, porque invocar o nome do Senhor, a gente entende que fazendo isso, nós estaremos honrando ao nome dele. E quando a gente honra o nome do Senhor, Deus se alegra com isso. Imagine o que a gente pode fazer. Começa a fazer sentido o que Tiago disse, que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, como traz aqui a minha versão, outras versões, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente começa a entender que a linhagem que busca a Deus e que ora, surgiu justamente desse reconhecimento de que Deus dá coisas boas aos seus filhos, que Deus atende o pedido dos seus filhos de acordo com a sua vontade, e não somente com uma forma de barganha. A gente tem que levar em consideração isso. A gente pode lembrar, por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés, dentro do próprio contexto, para libertar o povo, Deus lhe deu um nome. Deus disse, você vai com essas credenciais, você vai no nome que é sobre todo o nome, nunca se esqueça disso. A gente tem que invocar o nome do Senhor, chegou a hora de acordar para isso, de acordar para essa liberdade que nós temos no Senhor, de acordar para uma prática tão maravilhosa e tão enfática nas Escrituras e nos estimularmos uns aos outros à prática da oração. Isso é muito importante. Entender que não precisa e não basta orar em determinados momentos. A gente tem que ter vida de oração. Não somente quando acorda, malmente quando almoça ou come alguma coisa e quiçá quando vai dormir. Mas orar o tempo todo, mas também não de uma forma bitolada, uma forma cega, mas pelo prazer de falar com Deus nas coisas mais simples. Você quer ver uma coisa? Deus ele é exaltado em todo momento nas nossas vidas, nas coisas mais simples, até nas coisas que julgamos ser grandiosas. Eu estava saindo de casa antes de vir para a igreja, por exemplo, e aí quando eu estava fechando a porta, me vinha na cabeça assim, o lixo, pegue o lixo, na minha cabeça. Não era coisa da minha cabeça. Eu até pensei o seguinte, poxa, eu estou com um material de trabalho aqui, a outra mão está com a chave, eu vou descer, depois eu pego. Mas ficou martelando tanto na minha cabeça, pega o lixo, que eu voltei, abri a porta e disse, Dani, tem lixo para jogar lá embaixo? Ela, filho, tem sim. Eu compartilhei com ela algo tão simples, aparentemente bobo. Eu disse, olha, Deus estava falando comigo ao meu coração, pega o lixo, na minha cabeça. Pode parecer algo simples, mas quando eu coloco Deus na minha vida, nas coisas mais simples, eu começo a exaltá-lo também nas coisas grandes.
não somente nas coisas simples. Compartilhei isso com a minha esposa, a gente riu, eu saí feliz para ir para o trabalho. Isso é bom, porque quando a gente tem prática de oração, Deus fala conosco até nas coisas simples. A gente não fica apenas esperando as coisas mirabolantes acontecerem. A gente começa a enxergar Deus também nas coisas pequenas. É como o apóstolo Paulo disse para os irmãos em Tessalônica, aos tessalonicenses. Ele disse, olha, orem sem cessar, vida de oração, isso é importante para a comunhão com Deus. Então a gente precisa ter isso como estilo de vida, porque se falamos e exaltamos o nome do Senhor com as nossas palavras, dizendo que estamos na presença dEle o tempo todo, mas não temos vida de oração, tem alguma coisa errada. E a gente tem que estar aí em outro patamar de santidade, viu? Que Deus ele continue nos abençoando, continue nos ensinando, ministrando aos nossos corações, porque a palavra dele é boa, é maravilhosa. É sempre bom poder aprender mais do Senhor. E vamos retomar o nosso próximo encontro. Nós já vamos aí dar seguimento aprendendo com as 7 igrejas do Apocalipse. Então, que Deus continue te abençoando, preparando o seu coração. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Você que ainda não é inscrito no canal, inscrita, que está chegando, conhecendo o canal agora, se inscreve no canal, ative as notificações, isso é muito importante. Às vezes o WhatsApp na linha de transmissão nos dá uma rasteira. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, é muito importante isso. E com certeza as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida, da sua família e de todos aqueles que te cercam. É o meu desejo sincero e as minhas orações no nome de Jesus. Amém e amém.